Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 15 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje é Dia Internacional da Família e aqui no programa vamos falar sobre os desafios de educar os filhos. É terça, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar cestinhas de batatas com ovos. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa pergunta. Você vai ligar para responder a nossa enquete e também vai aproveitar a oportunidade para mandar sua dúvida para os nossos convidados. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E criar e educar filhos é um processo que exige paciência e criatividade por parte dos pais. Os pequenos e até mesmo os jovens lidam todos os dias com uma série de dúvidas e desafios que precisam ser superados para chegar à fase adulta bem resolvidos e cientes das suas obrigações. Nesse sentido, ninguém melhor do que os próprios pais para saber o que é mais recomendado para a educação dos filhos. Mas olha só, algumas iniciativas podem ajudar no processo de desenvolvimento e torná-los mais responsáveis e conscientes. Para nos ajudar a entender muito mais sobre o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o evangelista Fábio Benício. Evangelista Fábio, ele é palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele também é coordenador da área 14. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações a Carla Pitanga. Carla é pedagoga técnica, técnica pedagógica, é analista também em gestão educacional. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados de hoje, teremos dicas e muitas explicações sobre o tema, mas a partir deste momento vamos conhecer a história de uma linda família, a família da Fernanda e do Osiel. Confira! Família, palavra que pode ser definida como grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Quando se fala em família, na maioria das vezes, nossa mente logo nos transporta a momentos vividos com as pessoas que mais amamos. Afinal de contas, é com eles que dividimos a nossa vida. É com a família que construímos a nossa base nos mais diversos sentidos. E é justamente com a ajuda desse grupo de pessoas especiais que a vida toma as primeiras formas. Mas o mundo pós-moderno pode oferecer desafios. Conhecemos a bela família da Fernanda e do Osiel, que juntos educam o esperto José, de 5 anos, e o sorridente Moisés, de apenas 9 meses. Esses pais atenciosos já demonstram cuidados e preocupação em relação à educação dos filhos. Porque a educação ela é a base, do desenvolvimento de tudo da criança, do jovem, do adulto. Então, desde sempre, antes de tudo, a gente sempre se preocupou com essa questão da educação. Para o Osiel, a escolha da escola é muito importante. Ele apresenta diversos desafios para a família no dia de hoje. Então, desde o começo a gente se preocupou em escolher um colégio que tenha os valores que a gente tem e tenha também uma qualidade no sentido de realmente uma boa educação no sentido mais técnico, digamos assim, para que ele possa ter talvez uma profissão mais apropriada, se desenvolver melhor. Mas tudo isso no mesmo contexto da questão ética, dos valores, que isso para a gente é muito importante. A família do Osiel e da Fernanda é cristã. Eles acompanham de perto o desenvolvimento dos meninos e educam os filhos seguindo os preceitos da Bíblia. O José faz questão de falar o quanto ama os ensinamentos. A igreja onde nós aprendemos mais de Jesus. Não é só ir para lá e para Isso é um anterior que não é feito na igreja. Na igreja é lugar de adoração a cultuar o nosso Deus. Então, sempre que eu conto histórias, o pai dele também, nós como família
estamos fazendo culto doméstico, passamos para ele isso, esse amor à palavra de Deus. Em todas as histórias, sempre eu tento pegar algo daquela história e mostrar para ele, tá vendo, José, como Deus cuidou, tá vendo como Deus faz, tá vendo como Deus dá força. Como já deu para perceber, até a escolha do nome dos pequenos foi feita baseada na Bíblia. Com relação ao envolvimento deles nos trabalhos da igreja, a mãe afirma colaborar no desenvolvimento, agregando valores. É de suma importância as atividades da igreja, porque é lá onde eles têm esse compromisso com a palavra de Deus, de aprender, de cuidar, de ter o horário. Coincidentemente, hoje de manhã, quando estávamos levando ele para a escola, ele perguntou por um amiguinho no elevador, um senhor, e ele falou assim, não, ele só veio no final de semana, no domingo ele vem para cá. Aí ele olhou para o senhor e fez assim, ei, domingo é dia de ir para a igreja. Aí foi bem interessante, porque assim, já criou o hábito, né? Porque assim, muitas vezes o que acontece é que a gente faz o culto doméstico, a gente trabalha assim para que ele aprenda a palavra de Deus, lê a Bíblia, mas muitas vezes a gente não consegue desenvolver com eles, talvez uma didática tão efetiva quanto às vezes é preparado na igreja, através dos trabalhos, domingo de manhã, sábado de tarde. Então, às vezes a gente, assim, o tempo da gente, às vezes meio corrido, então a gente não tem tanto tempo, às vezes, para trabalhar as lições, como às vezes se tem nos trabalhos da igreja. Então, eles realmente complementam esse trabalho de casa que a gente tem, exatamente com esse trabalho adicional que eles têm lá, com as informações, com os visuais, que é para estimular realmente a imaginação da criança, levando sempre para a mensagem da palavra de Deus. O pequeno José ainda nos deixa uma mensagem especial. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De uma coisa podemos ter certeza: a educação dos filhos, acompanhada de perto, só pode dar bons frutos, e é justamente isso que esta família almeja. Bons frutos que essa família almeja e com certeza vai colher mais na frente, diante de tanta dedicação, tanto amor que a gente acompanhou aí nessa reportagem. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre as famílias. Hoje, mais uma vez reforçando, é Dia Internacional da Família e vamos falar muito sobre isso no decorrer do nosso programa com a ajuda dos convidados de hoje. Mas agora a gente abre o espaço do programa para você interagir, para você mandar sua participação e para você também responder a nossa pergunta de hoje, que é a nossa enquete. A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete de hoje. Atenção, famílias! Vamos interagir, vamos participar aqui do nosso programa. Você vai ligar para responder o seguinte, principalmente os pais. Vocês têm dificuldades de impor limites na educação dos seus filhos? Você tem uma certa dificuldade em impor limites na educação dos seus filhos? Liga pra gente, a gente faz questão de saber a sua opinião. O nosso número é o 3424-1547, é a nossa linha interativa, ela está disponível. A partir deste momento você liga, responde aqui a nossa pergunta se você tem uma certa dificuldade em impor limites na educação dos filhos. Você também pode interagir com a gente através da internet, acesse a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível na internet, você acessa, pode deixar seu depoimento, sua mensagem, seu questionamento também sobre o tema, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E se você tem o WhatsApp em mãos, também pode participar mandando sua mensagem no 99209-4819, 99209-4819, mande aí quantas dúvidas você tiver que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, é muito natural que os pais eles busquem alternativas para proteger os filhos de tudo e de todos. Eles fazem o possível para que as crianças elas não cometam falhas e também não sejam afetadas por fatores externos. Mas em algumas ocasiões essa atitude pode ter um certo erro. O motivo é simples. Existem certas situações que precisam ser vivenciadas e os pais não podem nem devem impedi-las, Os pais não podem nem devem impedi-las. Vamos entender mais sobre esses desafios na educação dos filhos com duas pessoas que entendem bastante sobre o assunto, dois especialistas que vão nos auxiliar no decorrer do nosso programa. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Evangelista Fábio Benício, palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A paz do Senhor, sinta-se em casa.
A paz do senhor Valdson, a paz do senhor toda a audiência da Rede Brasil, nossa irmã Carla que está aqui conosco, não é? É sempre uma alegria podermos estar aqui e o assunto do dia, como eu sempre digo, é um grande canal de comunicação, um meio muito eficaz de passar informação e tem sido assim de utilidade pública, né? Não só para a igreja, mas para toda a sociedade. Eu também, além de participante, às vezes eu sou telespectador do programa, tenho sido abençoado pelos conteúdos que saem daqui. Que bom, pastor. Seja bem-vindo aqui. Amém. Também queria dar boas-vindas a Carla Pitanga, né? A irmã Carla, ela é pedagoga, técnica pedagógica e analista em gestão educacional. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, a paz do Senhor e também fique à vontade. Amém, muito obrigada. Bom dia a Balbino, ao evangelista Fábio e a todos os nossos telespectadores. Também sou uma telespectadora, assim como quando posso, porque eu também trabalho, além de trabalhar em casa, ainda trabalho também fora, né? Na área secular. Mas esse é um assunto muito pertinente, principalmente a questão do limite que vai ser falado. Nunca vai se esgotar falar da família, né? A gente vê avanço tecnológico, a gente vê tempos mudados, né? Vários conceitos que são jogados para as famílias, algumas param, analisam, né, o que está sendo repassado, outras absorvem, nem questionam, mas o senhor, como palestrante do Departamento da Família, como evangelista, como é que o senhor analisa hoje a instituição família? Nunca vai se esgotar falar da família, né, pastor? Com certeza, principalmente hoje, né, que é o Dia Internacional da Família, uma data muito especial. E eu entendo, Balbino, que o ser humano, ele, a despeito dos avanços tecnológicos, ele sempre é o mesmo. As carências, os problemas, as dificuldades do ser humano são sempre os mesmos e em todos os lugares. E a necessidade de ter uma família é uma necessidade primitiva do homem. Né? Desde o começo, que a Bíblia diz lá em Gênesis 2:18, que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem teve essa constatação, e aí ele providenciou alguém para estar ao lado do homem, que foi a mulher. Então Deus já se preocupou em fornecer para esse ser humano um ambiente de compartilhamento. E esse ambiente é a nossa família. A família, como foi dito aqui, não é a base. É o lugar onde a gente aprende as primeiras lições de vida. Não é? Então, a família é um patrimônio muito importante. A família é uma dádiva de Deus. A família é um ambiente onde nós somos o que somos. Não é? Nós temos os nossos papéis sociais, eu sempre digo isso. A gente precisa se comportar de certa forma no trabalho, não é? Na escola, ter uma certa postura em tal lugar. Mas quando chega em casa, nós somos o que somos. Não é? Nós nos despojamos de qualquer maquiagem social, vamos assim dizer, e somos aquilo que nós realmente somos. Nós ficamos à vontade, nós sorrimos como gostamos, nós comemos o que gostamos, nós fazemos o que nos agrada, não é? Obviamente dentro dos princípios da palavra, mas eu quero dizer que o nosso lar é um ambiente onde nós podemos viver sendo o que nós realmente somos. E é no lar onde começa a socialização primária, né? Depois se vem a escola, né, Carla Pitanga? É o núcleo primário, né, de todo ser humano. Por isso que é importante, e eu me reporto ao exemplo dessa família de Fernando e Osiel, eles são exemplos. Ela disse que eles fazem, eles participam ativamente, e esse participar não é só falar, é vivenciar a educação prática junto com os filhos. Porque não tem aquela história mais dizer assim, como já é de senso comum, né, isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe. As crianças hoje, os adolescentes hoje, são muito questionadores. E eles querem saber os motivos, os porquês, até pela questão mesmo da mídia. Né? Nós temos que embasar, não só como profissional, mas como pais, essa prática maternal, fraternal, paternal, entendeu? Cada um tem o seu papel também. Tem a questão do papel social, mas tem o papel dentro da família, certo? Para que quando a criança for para a escola, ela já está com mais ou menos estruturado. Isso, começar a questão dos limites, que vai ser falado também, a questão da afetividade,
olhar no olho da criança, né? Estou falando dos pequenos porque a questão inicial da primeira infância, né? E os pais têm que ter essa consciência bem claro nele de que ali tem um ser que vai depender muito de você, como pai, como mãe, e até como avó que também participa, um avô, um tio, daquele processo educacional da criança, sabendo que muito do que ele vai ser, ou do que ele já está sendo, vai depender de como você vai trabalhar. Mesmo que não seja tão de forma planejada como na escola que é bem intencional. E esses papéis, eles ficam bem definidos antes mesmo do nascimento dos filhos, pastor? Ou é uma construção, né, dia após dia? Como é que a gente compreende? Veja bem, Valdson, a pós-modernidade tem trazido uma inversão de valores muito grande, uma inversão de papéis, e a família hoje eu creio que é o núcleo social mais atacado que existe em todos os países, não é? A gente vê isso em relação aos governos, a questão pedagógica, está aqui uma pedagoga que pode aclarar mais essa ideia. E a gente vê hoje uma movimentação enorme em torno da família, né? Esses papéis vêm sendo invertidos, mudados, mas a Bíblia, ela coloca os papéis materno e paterno com muita clareza. A Bíblia mostra o que é papel do homem e o que é papel da mulher. Agora, existem algumas atividades em cada um desses papéis que podem ser intercambiáveis, que podem, em algum momento, o homem precisar fazer determinada coisa, não é, para cooperar com a sua mulher. Na ausência do marido, a mulher às vezes precisa se impor um pouco, não é, para ajudar aquele homem na questão educacional, mas os papéis de homem e mulher na Bíblia são claríssimos. Quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, não é, quando houve ali a queda, Deus já estabeleceu como as coisas mais ou menos deveriam ser. Foi a Adão que Deus disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o homem, ele é colocado como provedor dentro de casa. Não quer dizer com isso que a mulher não possa trabalhar, que ela tenha uma profissão, que ela cresça profissionalmente, não é nada disso. Mas a Bíblia coloca que a responsabilidade primordial do homem é prover. Ele tem que ter essa consciência, mesmo que minha mulher me ajude, que ela ganhe dinheiro, que ela cresça profissionalmente, mas isso é a minha responsabilidade. O papel de liderança, Deus conferiu isso ao homem. Efésios 5, versículos 22 em diante, está ali. Deus dizendo: o homem é o cabeça da mulher. Em que sentido? No sentido de ter alguém que conduza a família, que lidere a família. Não quer dizer que ele vai ser um ditador, não é? Que ele vai ser um déspota dentro de casa, não é isso. Mas deve-se entender que alguém deve conduzir a família, porque Deus viu desde o princípio que a família precisa de alguém para liderar, para conduzir. Se não tiver alguém para tomar decisão, como é que vai ficar as coisas? Entendeu? Então essa preocupação. Também tem a questão do sacerdócio do homem, conduzir sua família, como foi mostrado ali, aquela família, né, que foi falada aqui, mostrada como um exemplo. Alguém que conduz a família à casa de Deus. Então o homem precisa acordar para isso. A mulher. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente nessa versão que eu estou aqui, que é a versão Almeida século XXI, que é uma versão assim bem atual. Quando eu leio esse texto aqui de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Veja. Então Deus coloca a mulher aqui para apoiar o homem, para estar junto com o homem, para decidir também junto com o homem. Ela deve ter opinião e voz. Ela deve ser ouvida, consultada, não deve ser anulada, não é? Então a mulher, Deus coloca a sua, em relação à mulher, o cuidado com o lar, né? Com o seu marido, com os seus filhos. A gente vai ver Tito, capítulo 2, versículo 4 e outros textos que falam sobre isso. Então, quando cada um está muito consciente do seu papel, essa família vai ser bem conduzida, entendeu? Agora a gente precisa ver essa questão com equilíbrio, né? Com equilíbrio, com sabedoria. A palavra de Deus coloca tudo no seu devido lugar. Hoje, a gente sabe, é século XXI, existem muitas
mudanças, transformações que fizeram assim interferência nesses papéis. Mas a palavra de Deus é muito clara em relação aos papéis. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Irmã Carla, quer complementar alguma coisa? Pode ficar à vontade, depois a gente vai para o intervalo. Quando o pastor estava falando, eu me reportei ao seguinte, que nós estamos educando também hoje para o futuro. Sim. E muitas pessoas que têm dificuldade de respeitar as autoridades instituídas, elas não souberam como é um trabalho em equipe na família. Papéis definidos, mas todos unidos trabalhando em equipe. Digamos que a primeira equipe, né, a questão da socialização, que a criança participa, que o ser humano participa. Então isso é muito importante. Papéis bem definidos, mas um trabalho em equipe. E enquanto pedagoga, dá para perceber quando essa criança ela não consegue, né, trabalhar em equipe, ela tem uma certa dificuldade, já remete à família, né, irmã Carla? Às vezes sim. Às vezes. Tem a questão do temperamento também, que a gente tem que perceber. Crianças às vezes muito tímidas, às vezes crianças que têm algumas dificuldades. Pode ser crianças também com transtornos, com algum tipo de deficiência. Tudo tem que ser observado, não tem nada assim que a gente tem que taxar. Mas quando a família é presente, a gente percebe o diferencial. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os desafios de educar os filhos. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema que estamos debatendo. E quem vai trazer essas informações é a Axa Macena. Olá, Axa, tudo bom? Oi, Valdisson, bom dia para você e bom dia a todos que acompanham o programa nesta terça-feira. Nós separamos uma informação muito importante sobre o tema de hoje, que foi destaque no jornal AD News com a seguinte manchete: ensinando as crianças sobre a Bíblia. O texto apresenta a Bíblia Sagrada como um verdadeiro pilar para a educação dos filhos. A orientação de especialistas é que desde cedo as crianças tenham contato direto com as Escrituras. Ainda que elas não saibam ler, a sugestão é utilizar objetos ou figuras para representar o versículo bíblico. Outra alternativa é incentivar a memorização dos textos para que elas possam completá-los. Já na fase da alfabetização, geralmente as crianças começam a desenvolver um senso crítico mais aguçado. Nesse momento, é importante que elas leiam a Bíblia em mais de uma versão e relacionem o assunto com uma lição espiritual, que deve ser retirada daqueles versículos. Apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia, os pais também devem reservar um tempo para ler a Bíblia junto com os seus filhos. Dedicar um tempo ao ensino da Palavra de Deus é crucial para a manutenção de uma vida familiar saudável. O A Notícia de hoje fica por aqui e nós voltamos agora com você, Valdisson Balbino. Muito obrigado por essas informações e muito importante essa notícia, né, que foi vinculada no AD News. A gente conhece bastante o AD News, que é o periódico, né, o jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Dentre tantos assuntos, separou, né, um espaço muito significativo para falar sobre a importância de incentivar a leitura da Bíblia, né, incentivar as crianças a fazer a leitura da Bíblia. Cada faixa etária tem uma forma diferenciada de aprender, e para os pais que ainda têm dúvidas de como ensinar os filhos, eles podem aprender também na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, né, irmã Carla? Tem as salas, né, por idade. O que mais a gente poderia falar da importância não só dos pais ensinarem, mas como também incentivarem essas crianças a chegarem até a Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical, como diz o nome, é uma escola. Tem um trabalho sistemático, um currículo para cada faixa etária: maternal, jardim, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, né, e juvenis. E depois eles vão para a classe de jovens e adultos, ou seja, tem uma metodologia específica. Tanto que no segundo sábado, no tempo central, nós temos os estudos bíblicos para os professores, trabalhando como fazer essas inferências pedagógicas, sabendo que a Bíblia é a base do ensino, né? E os pais que realmente querem que seus filhos tenham conhecimento da palavra e tenham mais conhecimento também sobre o Senhor Jesus Cristo e o plano da salvação e a vida da prática cristã, precisam não apenas enviar os filhos à escola dominical,
mas também participarem, indo com eles e se matriculando, sendo aluno. E se a criança fala, mas mamãe, de segunda a sexta-feira eu estou na escola e tenho que ir para outra escola na igreja. Se a criança faz esse questionamento, como é que a gente tenta convencer, né? Como é que a gente convence essa criança? É uma escola diferente? É uma escola diferente, é uma escola bíblica. Na escola secular, os conteúdos são outros, né? Tem toda uma grade curricular diferenciada, trabalha a questão muito científica, outros conhecimentos que ele vai usar para a vida secular também. Mas na escola bíblica dominical é muita base espiritual. Conhecer esse Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, que me criou. Qual é o meu objetivo de estar aqui no mundo? Ser um adorador? O que é ser um adorador? Como deve ser a minha prática diária? Inclusive na escola, Balbino, a criança pode praticar também, junto com os professores e coleguinhas, o que ela aprende na escola dominical. E também na escola dominical tem conhecimentos, sim, de ordem secular, mas a base é bíblica. E tem muitos temas que falam sobre a família também na escola dominical, né, pastor? Com certeza. Como é um currículo de 4 anos, né? Então existem temas que se repetem a cada 4 anos. Existe uma lição específica só sobre a família cristã. São 13 lições sobre a família, né, que fala sobre o casamento, né, a questão dos pais, a obediência dos filhos, os conflitos que a família enfrenta, enfim. Na escola dominical, nós somos grandemente enriquecidos com o ensino da palavra de Deus. Ok, a gente vai seguir aqui com o nosso tema. Hoje estamos falando sobre os desafios, né, na educação dos filhos. Os pais, eles sempre querem acertar, né? Quanto mais acertar, melhor para esses pais. Mas às vezes nessa ansiedade toda para acertar, eles cometem alguns erros. Que para os pais, esses erros às vezes passam despercebidos. A gente vai pontuar aqui alguns desses erros comuns que os pais costumam cometer para ajudar você, pai, você, mamãe, que está nos acompanhando. Os nossos convidados vão nos auxiliar interpretando aqui essa primeira informação. O pai, ele erra quando ele desconsidera, né, o perfil da criança na escolha ali da própria escola. Você concorda com isso? Tem alguns pais que cometem esse erro de não respeitar o perfil da criança, né, desconsiderar o perfil da criança na hora de escolher uma escola? O irmão Osiel falou no princípio, o pai daquela família, que ele estudou junto com a esposa dele a escola que se adequasse ao perfil que eles estavam querendo de educação do filho. Eu acredito que o pai deve olhar assim, como é a criança, o temperamento, as características dela, mas o adulto e quem decide é ele. Ele tem que analisar, ele tem que ver se a criança... Levar a criança anteriormente, se possível, à escola para conhecer o espaço, independente de ser pública ou privada, certo? Não tem essa diferença, tem que conhecer o espaço. Eu trabalho em escolas públicas. Eu vejo muitas vezes esses pais que têm interesse e levam o adolescente, no caso a escola que eu trabalho é de 6º a 9º ano, levam até adolescente ou pré-adolescente no ano anterior, certo? A matrícula do aluno, para conhecer o espaço da escola. Isso é muito interessante, porque você já vai conhecendo o perfil da família participativa, que não só matricula e deixa lá, né? Então, o pai tem que tomar essa decisão junto com a mãe, mas sabendo que, com o tempo, ele vai observando se aquele trabalho pedagógico daquela escola está dando resultado com o filho. E se errar ou ele considerar que está errando, ele pode se mudar. Agora, sempre conversando muito, a base é o diálogo. Não tomar decisões, certo? Por tomar. Ou porque não gostou de um profissional, porque todas as escolas, ou em todas as áreas, tem profissionais qualificados ou não, e até mesmo o pai pode achar que não é. Mas, muitas vezes, eu vou trazer uma questão prática agora. A gente vai orientar o pai ou a mãe, certo? Ou o responsável, porque hoje em dia existem casos que morre a mãe ou acontece algum problema na família e os avós criam, ou até tios criam, ou primos, que já aconteceu isso, certo? E essa família, a gente vai dar uma orientação e esse responsável não aceita a orientação, né? Mesmo que seja coerente e que seja bom. Aí também é muito flexível essa questão, é muito dúbia. Mas assim, o pai é o adulto, a mãe é o adulto, o responsável é o adulto nessa relação, essa autoridade que ele tem que exercer sobre a criança. Não autoritarismo, essa autoridade. E ele sim pode observar o perfil da criança, mas é importante que ele veja também o perfil da família e a educação que ele quer dar. E quando esse pai, né, e essa mãe tem essa disponibilidade e faz questão de acompanhar, de levar o filho até a escola, passa o que para esse filho?
passa mais segurança, pastor? Passa que o pai e a mãe estão ali naquele momento e para o resto da vida, nas decisões desse filho? Como é que a gente interpreta isso? O fato de levar o filho até a escola. Olha, isso aí passa para o filho, Valdo, essa é a ideia de valorização, né? Da opinião dele. Eu, particularmente, gosto de levar meu filho, quando eu vou matriculá-lo numa escola. Ele vai lá, ele olha as salas, ele olha a quadra, ele faz as considerações dele. É muito interessante isso, né? Ouvir a opinião do filho é muito importante. Quando a gente pode, né, tem uma condição de fazer essa escolha junto com o filho, é muito bom. A gente sabe que cada família tem sua realidade, né? A irmã Carla, como pedagoga, ela presencia isso. São muitas as realidades das famílias dentro de um ambiente escolar. Tem a família de pais divorciados, tem as famílias monoparentais, ou seja, é só um pai, é só uma mãe, outro é um avô, como ela falou aqui, ou um primo, um irmão mais velho, enfim. Mas quando o pai e mãe podem incluir a criança, isso em tudo, na escolha da escola, não é? E outras coisas da família, ele vai crescer com o sentimento de que ele é valorizado, que a sua opinião também é importante. Ok, vamos conferir o que diz aqui a próxima informação. Temos outra tela e um erro comum que os pais costumam cometer é não dar explicações. O que é que a gente poderia pontuar aqui deste tópico? O que é que seria não dar explicações para esse filho? Eu vejo aí uma questão da falta do diálogo. Como o pastor falou, esse filho precisa dessa parceria. Ele saber que também é participante. E entender por que está sendo feito aquilo. Né? Não vai porque eu não quero. Isso não é uma resposta. Porque não vai ser bom para você. Assim, dentro da linguagem acessível, de acordo com a faixa etária da criança. Explicar, né? O porquê daquela decisão. Isso é também a base do diálogo. Tem que conversar. A criança tem que se sentir respeitada também. Porque a criança só vai aprender, né, se tiver uma explicação para aquilo, né, pastor? Chegar e dizer que só que não, ela não vai entender o porquê do motivo. E a criança, existe aí essa questão, assim, a primeira, segunda, terceira infância, principalmente na terceira infância, que é a fase de toda a curiosidade do mundo, né? Eu estou vivenciando isso com um filho de 7 anos, então ele pergunta tudo o tempo todo, né? A gente, às vezes eu brinco com ele, eu digo, meu filho, você vai ser repórter, né? Você pergunta, ele começa a rir, né? Porque é aquela curiosidade, o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso, o que significa aquilo, e a gente tem que estar explicando. O adulto já sabe o que é um sim ou um não, com muita propriedade, né? Sem muitas explicações, mas a criança, ela quer sempre uma justificativa. Como disse a pedagoga, dentro da sua compreensão, na linguagem que ela compreende. Às vezes não é preciso nem falar muita coisa. Sim. Né? Às vezes uma frase curta que sintetize a ideia daquela questão e ela já se dá por satisfeita. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outro tópico. Dizer uma coisa e fazer outra. É um erro muito comum cometido pelos pais. O que a gente poderia falar disso? Foi o que a gente falou no começo do programa, né, Carla? Você usou esse exemplo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Diz uma coisa e faz outra aos pais. E isso gera um conflito muito grande na cabeça da criança, né? Porque o pai está dizendo que não pode dormir muito tarde. O pai até pode dormir tarde por algum motivo, mas digamos outra coisa. Um celular, por exemplo, um celular, fica muito tempo. Você está gripado, não beba água muito gelada e orienta. Aí daqui a pouco o pai está lá espirrando, gripado e está bebendo água gelada. É uma coisa bem simples, bem básica, né? Tem a questão das novas tecnologias também. Por que esse menino fica tanto no celular? Guarda o celular, você tem uma hora. Mas quando a criança olha para o pai ou adolescente, ele está lá no celular. Porque acontece muitas vezes os pais ficarem também entretidos nessas novas tecnologias e não aproveitarem os momentos, ou até os poucos momentos que tem junto com os filhos. E a criança questiona mesmo e fala muito mesmo. A criança, ela é bem explícita. Muitas vezes nem é o tempo, né, que se passa, mas a qualidade desse tempo, né, pastor? Com certeza. E a gente deve entender o seguinte, que pai e mãe têm plateia o tempo todo. Não é? Nós estamos sendo observados sempre. Faz-me lembrar do que Paulo disse a Timóteo, seu exemplo em tudo. E na criação dos filhos, o exemplo fala mais alto do que as palavras. Eu vivi isso um dia com muita propriedade. A gente está sempre ensinando aos filhos, coloque o lixo na lixeira,
faço não sei o quê. E um dia eu distraidamente estava comendo um bombom e dirigindo, aí daqui a pouco eu tive aquele impulso de jogar o papel do bombom pela janela do carro. E o garoto estava aqui, né, no banco de trás. Aí quando eu fiz a menção, ele disse, papai, olha o planeta. O planeta precisa ser preservado, né? Aquela questão da ecologia. Aí eu disse, é verdade, meu filho, você tem razão, desculpe, viu? Papai tá errado. Aí botei assim o papel do bombom num lugarzinho do lixo. Ou seja, a gente precisa entender isso. A gente está sendo observado o tempo todo. Então a gente ensina aos filhos. Meu filho, vá ler a Bíblia, você não lê Bíblia, né? Vá orar, você não ora. Então é mais fácil dizer vamos, né? Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Nós estamos sempre sendo observados. E tem um pensador francês que ele disse uma frase bem interessante. Ele disse que os erros dos pais são os pais dos erros dos filhos. Está entendendo? Ou seja, o que a gente faz de errado, com certeza vai refletir na vida desse filho. Os filhos estão olhando para nós, né? Obviamente nós não somos perfeitos. A gente sabe disso. Não existe a família perfeita, existe a família ideal, que é aquela que Deus idealizou. Né? O princípio bíblico está aqui para ser seguido, observado, e a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Não quer dizer que a gente não cometa erros, cometemos erros, excessos também, mas ficar ciente que os filhos estão sempre nos observando e o exemplo sempre vai falar mais alto. Eu considero interessante a naturalidade que o pastor falou com o filho, né? Sim. Porque tem pai que muitas vezes, um momento de estresse, pode responder com rispidez, né? Com grosseria. Ah, deixa isso pra lá, menino. Não, mas eles não, desculpe, porque isso aí gera uma confiança, né? A criança tá... E outra coisa, ele como pai tá vendo o resultado da educação, né? E eu acho interessante tratar com naturalidade, né? Conversar, tá sempre observando, a criança também está observando e você está observando a criança, vendo suas necessidades. Essa questão é importantíssima. Ok, vamos ver o que diz a próxima informação para a gente aprender mais sobre o tema. Não gerenciar o tempo, né? Um erro muito comum cometido pelos adultos. O que é que a gente poderia falar dessa não gerenciamento do tempo, né? Os pais cometem esse erro, o pastor tem essa preocupação, né, pastor? Claro, Gerenciar. eu acho que a falta de rotina não é um problema. Muita rotina é um problema. Também. Nenhuma rotina é um problema. Então a gente precisa buscar uma forma de aproveitar esse tempo com os filhos. Os filhos precisam crescer num ambiente que eles aproveitem o tempo, não é? Que tenha um momento de comer, que tenha um momento de brincar, que tenha um momento de estar só os pais conversando, que tenha um momento de desligar a TV para todo mundo conversar, enfim, não é? O tempo ele deve ser gerenciado e aproveitado. Quando a gente vive num ambiente disfuncional, uma família disfuncional, onde não existe tempo para nada, momento para nada, regra para nada, a pessoa cresce com grandes dificuldades. Com problema de ajuste no trabalho, com problema de ajuste no casamento, porque não tem noção das coisas. E às vezes a gente diz assim, não tenho tempo para estar com meu filho, não tenho tempo para isso. Olhe que você tem. Não é? Fazendo aqui uma comparação a grosso modo, é como uma pessoa que não se exercita, não se cuida, não cuida da alimentação, de nada. Não posso, não tenho nem como fazer isso. Mas no dia que o médico diz assim, olha, você vai ter um infarto a qualquer momento. A pessoa acha tempo, começa a caminhar, começa a comer bem, né? Enfim, é uma questão de prioridade. O tempo que eu preciso passar com meu filho, o tempo que eu preciso passar com a minha esposa, o tempo que eu preciso passar com meu marido. Essa questão de tempo, ela é fundamental para uma família. Tem que ter o tempo de ir à igreja, tem que ter o tempo de dormir, de descansar, tem que ter o tempo de orar, tem que ter o tempo de brincar, de sorrir, não é? De também se divertir em família, tudo isso deve ser observado. Aí a pessoa diz, irmão Fábio, o senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece o meu trabalho, né? A minha carga horária. Ora, em algum momento você vai ter um dia de folga. O que é que você vai fazer nesse dia de folga? Né? Você vai perder tempo no celular?
Você vai ficar nas redes sociais? Você vai dormir até mais tarde? Você vai dormir o dia inteiro ou você vai aproveitar com a sua família? Né? Você precisa ver o tempo que você vai passar. Eu tenho um tempo do dia que é o tempo que eu vou levar o menino na escola. Então, aquele momento ali eu aproveito para conversar com ele, para contar a história para ele, para passar algum valor, porque lá na frente ele vai dizer, meu pai era ocupado, mas naquele momentinho que ele tinha ali, a gente sorria, a gente se divertia, ele me ensinava alguma coisa, né? Quando chega em casa, na hora de dormir, tá ali, orar, ensinar, ler Bíblia junto, fazer alguma coisa que valoriza. É como você disse, às vezes não é tanto a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que se passa junto, né? Isso vai gerando uma certa intimidade, uma certa confiança, e esse pai, né, vai se tornar o melhor amigo desse filho. E mais na frente vai fazer muita diferença, né, Carla? Com certeza. Eu me lembrei agora, como o pastor estava falando, que domingo passado a gente precisava tratar um assunto. Eu trabalho também na área secular e meu esposo também. E eu disse, e vamos combinar um momento para tratar o assunto. Era sobre o mais velho, nós temos 3 filhos, mas ele também queria estender o assunto para os outros 2, né? E ele fez assim, vamos durante a igreja, no caminho da igreja, a gente vai tratando para a escola dominical no domingo de manhã. E aí ele fez assim, quando eu entrei no carro, a gente orou, ele disse, ore, vamos ler a palavra, aí ler um versículo, isso no caminho. E vamos cantar um hino. E todo mundo tá, os 5 cantando, né? Daqui a pouco que ele fez assim, ele dirigindo, fazia assim, papai quer conversar junto com mamãe um assunto com vocês. Aí no caminho até a escola dominical ele foi tratando aquele assunto. Então é a questão da qualidade do tempo. Como você aproveita esse tempo que Deus lhe dá com os seus filhos. Porque isso vai fazer uma grande diferença na educação deles. E todos entenderam, ele explicou os motivos, certo? E que não se repetisse mais aquilo, porque ia entristecer o nosso coração e ia fazer mal para ele também. Uma coisa, fica à vontade, professora Carla e Balbino, que ela falou aqui que é de suma importância, eu estava pensando, é a questão da memória afetiva, não é? Aquele arquivozinho que todos nós temos. A gente vai buscar no nosso arquivo o tempo que a gente passou com nossos pais, não é? Aquele momento é o que vai fazer a diferença, entendeu? Porque o que é que muita gente pensa hoje em dar aos filhos? Dinheiro, brinquedos caros, roupa de grife, um smartphone, enfim. Se você pode dar uma coisa boa para o seu filho, dê. Mas antes disso, dê a si mesmo. Dê você mesmo para o seu filho. Não é? Compartilhe a memória afetiva, os momentos vividos em família, as gargalhadas que foram dadas em família, as lágrimas que foram choradas em família, as emoções que foram vividas em família, que vão contar lá na frente na memória afetiva dessa pessoa. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos agora a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a família, os desafios que os pais enfrentam na educação dos filhos. E no bloco anterior aqui do nosso programa a gente pontuou alguns erros que são comuns, que são cometidos pelos pais. Muitas vezes eles nem percebem que estão cometendo esses erros e a gente quer trazer essa reflexão para você acertar, né? Pensando que está fazendo certo e não está fazendo. A gente quer te mostrar mais ou menos, porque não existe uma receita exata, né? Para o pai e para a mãe acertar sempre. Mas temos aqui alguns tópicos e com as orientações dos nossos convidados vão te ajudar, essas orientações vão te ajudar bastante, né? Para você acertar mais do que errar no seu dia a dia. Você vai adaptar as explicações à sua realidade. E a primeira tela que aparece agora nesse bloco do programa fala sobre os pais que se preocupam somente com as notas dos filhos na escola. Por que isso é um erro muito comum? Essa cobrança só com nota. Será que esse pai ele se preocupa também em sentar para estudar com o filho, né? Proporcionar um momento de troca de conhecimento? Ou ele só quer saber do resultado final, né? Só a nota, tem que ter nota boa. A nota é um símbolo de um processo educacional. E isso, como dizer processo, muitas vezes a criança, o estudante, certo? O filho dele não está bem em alguma matéria. Não tem problema. Ele tem facilidades em algumas disciplinas e outras não. Agora, tem pais que cobram demais dos filhos porque eles mesmos se sentem frustrados
né? Como se a culpa fosse deles. E não tem culpa de nada, não é culpa de ninguém muitas vezes. Pode até ser uma falta de gerenciamento de tempo, de organizar uma rotina, e tem que rever. Tem coisas na nossa vida que acontecem, que é para a gente rever mesmo o que é que está acontecendo, né? Mas muitas vezes a criança está com dificuldade em alguma disciplina, ou até mesmo tem dificuldade de se relacionar com o professor, algum problema na sala de aula que aconteceu, um estresse. Hoje em dia as crianças vivem estressadas por N tarefas que dão para elas, né? Uma coisa interessante, que uma vez eu cheguei na escola dos meus filhos e eu fui pegar o que chama um boletim, né? E lá na escola tem notas, né? Tem escola que tem outros tipos de critérios para outra forma de registro de avaliação. E eu perguntei, o professor estava explicando para outros pais a nota, tinham vários professores, e me deu aquela vontade de ter a curiosidade, eu estava com a curiosidade de saber como meu filho se comportava dentro da sala de aula, porque a gente vai à escola, conversa, mas não está na sala com a criança, né? Não está no ambiente escolar sempre. E eu perguntei ao professor, um dos professores de matemática, eu perguntei a ele assim, ele dá bom dia, ele pergunta, posso ir ao banheiro? Aí ele ficou parado olhando assim para mim e disse assim, nunca nenhuma mãe perguntou isso. Aí eu disse, mas é porque eu estou criando um homem, eu estou criando um cidadão. E ele pode muitas vezes estar com 10, 9 e ser uma pessoa egoísta, não aceita nenhuma frustração, não aceita não. Vai ser um adolescente problema, provavelmente, tá? Um adulto problema, e isso é complicado até para a sua vida social, emocional, certo? No trabalho, são pessoas que têm dificuldade de seguir orientações, se rebelam, digamos assim, por qualquer coisa. Se o chefe, o patrão, der uma orientação, der uma demanda, der um prazo, não vai querer fazer, sempre dá muitas explicações, né? Então, tudo que a gente está vivenciando hoje com os nossos filhos, inclusive os profissionais de educação, vão servir muito para o hoje e para o amanhã. Então, nota é importante sim, porque tem os critérios de avaliativos de cada unidade educacional, sim. Mas o primordial é como este meu filho ou esta minha filha está se desenvolvendo como pessoa. É feliz hoje? Porque a felicidade não é só para amanhã. Eu tenho que ser feliz hoje. E ser feliz não quer dizer que a pessoa não vai ter frustração, não. Tem que escutar não, sim. Tem que colocar limite, sim. E isso é muito importante para a educação. É uma das bases da educação, né? Você conversar com o filho e ensinar uma coisa que eu me preocupo, os verdadeiros valores. Hoje temos muitos valores invertidos, certo? As pessoas estão mudando. Hoje em dia é muito competitivo. Fala-se de paz. Eu tenho que ter paz com a... E a Bíblia diz, né? Sempre que possível, tem de paz com todos. Mas a pessoa muitas vezes não procura paz. Ela só quer ser egocêntrica, né? E a fase do egocentrismo é a primeira infância, né? O mundo não gira em volta dessa criança, ela tem que entender isso. E isso é um processo. Dói, não tem bússola não. Né? Não tem um mapa que você vai chegar aqui. Sim, tem profissionais que podem orientar, tem pessoas na família, a mãe, né? No caso a mãe da mãe, né? A avó, o avô, os tios, pessoas mais experientes sim podem ajudar quando você precisar, orientando, dizer que fez assim, apesar que às vezes fez assim com um e não deu certo, porque temperamento diferente, personalidade diferente, né? A gente também tem que ver isso. Mas tem coisa que é padrão, né? Tem que aprender a se frustrar, sim. E a questão da nota, voltando, não é a morte. O filho tira nota baixa, porque eu tinha um filho que tinha dificuldades na escola e ele já chegou a tirar com notas abaixo da média, como dizem, né? Tem uma média padrão. E a gente não tem que se desesperar. Agora não vai dizer que eu não cheguei a me desesperar em alguns momentos, não. A pedagoga não é 24 horas, não. Tem a mãe Carla, né? Meu Deus, porque essa nota tem símbolo, né? É um jogo, é uma questão simbólica. Mas depois a gente conversando com os profissionais da escola, porque eu estou indo como mãe, né? Os profissionais da escola, eles vão dizer, não, o processo está com dificuldade nisso, aconteceu isso, e você vai se acalmando. E o importante é, como ele está feliz, ele vai superar. Desafios estão para serem superados, ele vai ter que aprender com isso. E eu, como mãe, também, os desafios da maternidade. Ok, ótima explicação. Pastor, quer complementar? Eu estava pensando, mãe é mãe, né? Mãe é mãe sempre. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. Um erro comum é não atribuir responsabilidade ao seu filho. Então, papai, mamãe, é preciso sim que ele obedeça às etapas de crescimento, e com essas etapas vem chegando as responsabilidades, gradativamente, né, pastor? Também não é tudo de uma vez.
Um passo de cada vez. Essas questões de ética, respeito, responsabilidade, tudo isso a gente aprende em casa, né? A questão hoje, a pedagoga está aqui e ela pode entender isso aqui conosco de uma forma muito mais abrangente, mas eu posso falar como cooperador do nosso pastor, como obreiro, que a gente lida com as famílias e a gente vê hoje essa questão, a escola, o Estado querendo se apropriar dos nossos filhos, né, de certa forma, e os pais querendo também transferir para o Estado certas responsabilidades que não lhe cabem. Né? Então a gente tem que entender o seguinte, qual o papel da escola? A escola existe para trazer conhecimento, a escola existe para agregar ciência, o saber, né? Trabalhar essa questão do aprendizado. A escola também trabalha a questão de cidadania, né? De como a pessoa vai se comportar no seu meio social, mas a gente tem que entender que a parte básica da educação moral, principalmente, é dos pais, é dentro de casa. Filho precisa ter responsabilidade. Filho precisa aprender que alguém precisa jogar o lixo fora, que alguém precisa forrar a cama, que alguém precisa juntar os brinquedos. São coisas simples, não é? Mas que devem ser feitas, entendeu? De acordo com a sua idade, né? Eu tenho 2 em casa, são pequenos. O menorzinho já está aprendendo. Quando eu vou jogar o lixo e tem muito, eu pego a sacola mais leve e deixo para ele. Ele pega a sacola dele e já sai todo animado para jogar o lixo. Então a gente vai mostrando que existem coisas que precisam ser feitas. Porque se cada um não tiver responsabilidade dentro de casa, as tarefas vão recair só sobre uma pessoa. Geralmente vai sobrar mais para a mãe, né? Que está mais tempo em casa. Verdade. Não é, irmã Carla? E o pai está ali, ele deve mediar essa questão. Filho tem que entender que ele tem que fazer a tarefa, que não tem como negociar isso. A tarefa é dele. O pai não vai fazer a tarefa por ele. O pai pode fazer a tarefa com ele, né? Ajudando, dando dicas, mas incentivando. Pense, reflita, né? Porque o que acontece hoje? Essa questão de responsabilidade, ela não é tratada dentro de casa, é o que vai acontecer, o que foi dito aqui pela irmã Carla. Quando essa pessoa chegar no ambiente de trabalho, essa pessoa vai ter grandes problemas, né? Porque vai ter dificuldade com o horário, vai ter dificuldade com os prazos, vai ter muitas dificuldades, né? Então tudo isso é trabalhado dentro de casa. E muitos pais que transferem essa responsabilidade, né, eles já chegam cobrando da escola e chegam, né, já causando um problema ali na escola. Ele não chega nem para conversar, mas quer que a escola faça aquilo por ele e chega cheio de direito, como a gente fala popularmente falando, né, Carla? Na verdade, não tem direito nenhum nesse sentido. Ele perde. Por quê? Uma coisa que aconteceu há pouco tempo na escola. Um pai chegou para uma matrícula e ele já chegou na escola brigando, falando alto, um tom bastante exaltado, levantando os braços. E eu tive que dizer a ele, com toda a educação, porque ali eu também sou educadora até dos pais, né? Não deveria ser, mas a gente está sendo também. Eu disse, olha, eu só posso conversar com o senhor quando o senhor baixar o tom de voz. E a criança, com 11 anos, estava lá, toda desconfiada. Pior ainda, né? Vendo aquele mau exemplo. Triste, eu percebi. Aí eu me virei para a criança, no caso um pré-adolescente, disse assim, boa tarde, como é que você está? Vai participar agora da nossa escola? Está gostando? E ele começou a baixar o tom de voz, certo? E foi uma matrícula que a gente conseguiu, tendo um problema que ele teve na outra escola, né? E ele já veio querendo como fosse assim, estou chegando, já mostrando quem eu sou, porque se tiver algum problema como teve na outra escola, mais ou menos isso é a leitura que a gente, a equipe fez da escola, né? Então, assim, isso deixa a criança, o filho, muito frustrado, muito constrangido. Não é bom. Outra vez a gente marcou um plantão pedagógico e uma mãe ligou, uma das mães que ligaram. Nós entendemos, eu também trabalho. Na escola do meu filho tem plantão pedagógico, eu converso com a diretora da escola, e quando é o certo horário eu vou pego a declaração e apresento na escola onde eu trabalho. E assim é na escola do meu filho, dos meus filhos. E uma mãe ligou para a nossa escola e perguntou se era obrigada
aí conversar com os professores para saber sobre a vida escolar do filho dela. Eu falei a questão da prioridade. Eu digo, olha, a senhora não está como mãe só para matricular, não. A fulana de tal precisa que você venha para participar desse momento, né? E eu expliquei para ela a importância. Aí ela disse, tá, até que horas a escola aberta para? Eu expliquei o horário do plantão pedagógico e ela veio, mas a gente percebeu um certo desagrado, né? Tem que atribuir responsabilidade, sim. Agora, quando o pai não é responsável com o seu bem maior, a herança do Senhor, né? Justo, é. Que é o seu filho, a sua filha, é complicado a criança até aprender a ser responsável. Tem criança que a gente percebe mesmo a tristeza pela falta de acompanhamento. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos nossos convidados, que eu quero chamar a atenção de você que está em casa nos acompanhando, você também que está no trabalho, é o momento de você parar tudo, porque eu vou falar a partir deste momento sobre saúde e também vou falar de economia. Vou falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde, ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. E não é só isso não, com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro e é o que todo mundo está precisando, não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas as especialidades. Tem descontos de 60% em exames laboratoriais e também de imagem. Por exemplo, numa mamografia, ela custa em média R$ 400, mas com o cartão Ultramed você vai pagar apenas R$ 110. No sumário de urina, que custa R$ 36, com o cartão Ultramed você paga apenas R$ 7. E ainda tem descontos de 20% em óticas e 65% em medicamentos nas grandes redes. E mais, tem tratamento odontológico de graça para você. Isso mesmo, de graça para você com o cartão Ultramed. Com esse cartão você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios estão inclusos no cartão Ultramed. E você só vai pagar, sabe quanto? R$ 39,90 no seu cartão. Mas se você ligar agora mesmo e disser que ouviu falar da Ultramed aqui no programa Assunto do Dia, você vai pagar apenas R$ 29,90. Pode ligar e dizer que eu autorizei o desconto de R$ 10. Isso mesmo, vai pagar apenas R$ 29,90, desconto de R$ 10. Eu já tenho meu cartão de benefícios da Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Liga agora mesmo, faça o mesmo no 31 39 6262. Você vai ligar para o 31 39 6262 e fazer o seu cartão Ultramed. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta e vamos direto aprender a preparar cestinhas de batata com ovos. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Sabe aqueles ingredientes que você tem na geladeira, mas falta criatividade na hora de preparar um prato? Hoje eu vou ensinar como fazer cestinhas de batatas com ovos. Uma ótima opção de entrada para você servir na sua casa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 2 batatas, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 6 ovos, 50 gramas de bacon picado e cebolinha a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje descascando as batatas e em seguida nós vamos ralar no lado grosso do ralo. Depois de ralar, nós vamos colocá-las em forminhas para empada. Então aqui você vai fazer uma caminha embaixo e em seguida nas laterais, formando uma cestinha.
Após finalizar e preencher todas as forminhas, nós vamos temperar com sal e pimenta. Feito isso, nós vamos colocar um ovo em cada cestinha. E por fim, nós vamos colocar o bacon por cima. O próximo passo é levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de retirar do forno. Após desenformar, nós vamos finalizar com cebolinha. Essa foi a nossa dica de hoje. Agora é só se deliciar. A Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não fique preocupado, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e vai encontrar lá o vídeo com a receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado, e a gente segue aqui falando de coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às dicas. Vamos mostrar várias oportunidades. Nessa primeira tela tem 5 vagas para costureira em geral. São 5 vagas, exigência que você tenha ensino médio incompleto, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.070. São 5 vagas para costureira em geral. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, agora tem uma vaga para supervisor de andar. Exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.600. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora são 3 vagas para servente de obras, 3 oportunidades. Ensino fundamental incompleto é a exigência, 3 meses de experiência, R$ 1.006 é o salário. E a gente destaca que essas 3 vagas elas são exclusivas para pessoa com deficiência. Salário de R$ 1.106, 3 vagas para servente de obras, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder muitas participações. Chegaram muitas perguntas através do nosso WhatsApp. Você que ligou e também que mandou a sua pergunta, preste bastante atenção que elas serão respondidas a partir de agora. Temos aqui uma primeira participação, a pessoa não quis se identificar, não se identificou, mas fala o seguinte: me sinto importante em vencer esses desafios, né? Uma vez que ela fala que a mulher é casada há 11 anos, tem um filho de 8 anos, mas o esposo ele é omisso demais na educação do filho. Ele diz que cabe a mim educar. E ela fala que sente um vazio,
tanto nela quanto também no filho, por conta dessa ausência do esposo, que transferiu a responsabilidade da educação só para ela. Ela fala também que não existe uma certa comunicação e ela nota que precisa de um suporte. Enfim, e ela fala o seguinte: ainda bem que tenho a Deus e se não fosse já teria desistido. Ela fala que o filho dela é uma bênção, ele canta, traz saudações, mas não vê exemplo do pai. E isso entristece. E às vezes o filho, por conta disso, fica rebelde. O que a gente poderia falar para essa mãe que está nos acompanhando, há 11 anos casada, tem um filho, né, de 8 anos e tem essa dificuldade de comunicação com o marido, né, e de transferência de responsabilidade também, pastor? Com certeza. Como nós falamos dos papéis aqui, de marido, mulher, pai, mãe, a importância de cada um desses papéis, a gente entende o seguinte, que a figura paterna, principalmente, é a figura que Deus mais exige da pessoa. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Deus trata primeiro logo com Adão. Veja, quem primeiro pecou foi Eva, mas Deus vem logo tratar com o homem e dizer: vem cá, tu que és o líder, eu vou tratar logo contigo, né? Então Deus estabelece o homem como o líder do seu lar. A figura paterna, ela é a primeira figura de autoridade que uma pessoa vê. É uma figura que simboliza proteção, é uma figura que simboliza segurança, estabilidade. Tudo isso centrado na figura de um pai. É ponto pacífico entre profissionais de psicologia que lidam com o comportamento humano e sabe disso, pedagogos também, que a ausência de um pai gera lacunas emocionais muito grandes numa pessoa, entendeu? Até sexólogos, pessoas que lidam com a parte sexual, sabem que a falta dessa figura pode interferir lá no relacionamento dos seus filhos, na forma como vão lidar com seu cônjuge, enfim. Isso é muito abrangente. Na parte espiritual, então, não é? Onde a Bíblia coloca o homem como sacerdote do seu lar, então esse pai ele está equivocado. Ele deve entender que a educação, como foi falado, ela é conjunta, não é? É um trabalho em equipe, como falou a irmã Carla no começo do programa, mas a responsabilidade dela pesa muito mais sobre o homem, entendeu? Eu creio que esse marido já trouxe isso do seu lar, onde ele tinha um pai omisso, um pai que achava que tinha que somente dar comida, roupa e moradia, entendeu? Quando, na verdade, um pai ele pode dar muito mais do que isso. E eu sei a falta que faz ser criado sem um pai, porque eu falo isso da minha própria experiência, que eu fui criado sem meu pai, né? A lacuna emocional, a insegurança que eu vivi na minha adolescência, que precisei tratar isso, minha mãe precisou ser pai e mãe, né? Eu tive que lutar contra muita coisa para poder superar essa ausência desse pai. Então, um pai inexistente e um pai ausente é um problema na vida de uma família. Essa irmã, ela deve se desdobrar para continuar fazendo esse trabalho que ela vem fazendo. Não desanime, não desista. A gente sabe o quanto é difícil uma mulher estar dentro de um lar com um marido omisso, entendeu? Mas continue fazendo sua parte. Ore a Deus. Converse com esse marido de forma franca e aberta, para que ele participe mais e busque ajuda pastoral e aconselhamento para que possa resolver esse problema. Ok, temos aqui outra participação, agora a dúvida da Jeane. A Jeane fala o seguinte, ela é do setor 10, Jaboatão, e pergunta o seguinte: como é que faço, né? O que fazer para criar os nossos filhos na igreja quando o pai não é evangélico? Não é algo simples, né, pastor? Né, irmã Carla? Como faz para criar os filhos na igreja quando o pai não é evangélico? Esse trabalho, ele é um esforço hercúleo, é um esforço muito grande. Hoje, são muitas as realidades das famílias, né? Como a gente vê, cada um tem uma realidade. Quando existe essa questão mista de fé dentro de casa, a gente tem que entender o seguinte. Por exemplo, o pai não é crente. Ele quer sair para beber, quer levar os filhos. Eu entendo que essa esposa deve conversar com esse marido e mostrar a questão nociva da bebida, entendeu? Falar para ele: olha, não leve os seus filhos, mesmo que você goste desse estilo de vida, mas isso pode incorrer nisso ou naquilo, né?
Às vezes o pai quer que o filho seja iniciado sexualmente antes do tempo. Porque você sabe, os valores são totalmente diferentes. Esse cônjuge que é crente, ele vai ter que viver uma batalha constante, ele tem que viver em oração, ele tem que buscar ajuda, não é, também do pastor da igreja, da sua liderança, para trazer essa pessoa para dentro dessa realidade, para uma conversa, para um aconselhamento, e fazer aquilo que a mãe de Timóteo fez. Não é? Quando Paulo fala de Timóteo, diz a fé que primeiro habitou em tua avó, em tua mãe, né? Lloyd e Eunice, que o pai de Timóteo era grego, não era cristão. Então ele vivia um estilo de vida diferente. Mas aquelas duas mulheres conseguiram manter aquele menino no caminho da fé. E depois ele se tornou um pastor, né? Um dos pastores mais notáveis da Ásia, né? Um grande ajudador do apóstolo Paulo, porque elas conseguiram fazer um bom trabalho como mãe. Então, às vezes é o contrário, às vezes o pai é crente e a mãe não é, né? Então, esse cônjuge que serve a Deus, ele tem que ter muita garra e determinação, buscar a Deus mesmo em oração para vencer e suprir esse outro lado. Agora, também não querer impor a sua fé ao outro cônjuge, porque tem essa questão, Valdson, irmã Carla, às vezes a pessoa quer converter o outro à força, né? Acha que né? Que tem condição de converter o outro a todo custo. E às vezes a pregação pelo exemplo surte mais efeito, né? Então... Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Jones, de Passarinho, Olinda. O Jones fala o seguinte, né? Meu filho está com 1 mês e 15 dias. É o primeiro filho, né? Meu primeiro filho. E ele quer saber o seguinte, ele está correto em colocar no pensamento dele e mais à frente no filho, de ele futuramente ser um médico? Isso pode fazer com que ele se sinta muito cobrado ou não? Como é que a gente responde esse questionamento do Jones, né? Primeiro filho, tem toda aquela descoberta, aquela animação, aquela felicidade. E ele querer que o filho seja um médico no futuro, pode atrapalhar o filho? A questão é, qual é a motivação desse desejo do pai que o filho seja médico? É algo muito subjetivo. Ele pode até desejar, mas ele não pode impor. Né? Porque essa criança, ela vem com características, com habilidades que vão ser desenvolvidas tanto no ambiente da família, como também no ambiente da escola. E na fase de crescimento dele, nesse desenvolvimento, os pais começam a perceber algumas habilidades e competências que ele vai desenvolvendo, que possa ser que ele venha desejar, a criança, no caso, já um adolescente no futuro, deseje ser médico ou não. Isso aí é muito subjetivo do pai, esse desejo. O que está desejando, o que está motivando este pai de desejar, certo? Ele também tem que respeitar, certo, a história de vida que vai ser construída junto com este filho. Ele é uma pessoa diferente. Ele não é uma continuação do seu corpo. Entendeu? Aí tem a questão do valor do respeito. Exemplo, meu esposo é engenheiro. E eu sempre tive esse cuidado que os meninos eu não colocasse isso em meu esposo, e a gente não tem isso em casa. E, de repente, meu filho vai estar terminando o 3º ano do ensino médio, e eu perguntei a ele, você quer fazer para quê? Humanas, exatas? Isso desde o ano passado que a gente já vinha conversando. E ele disse que queria fazer na área de exatas. Aí eu perguntei qual era o curso, ele disse engenharia, só não sei especificamente na época, quando eu perguntei o ano passado, o que queria. E agora ele decidiu, tanto que está visitando faculdades, a escola tem todo um trabalho vocacional junto com a psicóloga da escola, e ele está visitando outras faculdades para conhecer os cursos, mas ele já disse, sexta-feira mesmo meu esposo pegou ele, e ele disse engenharia de automoção. Mas a gente deixou livre, porque é a vida dele, certo? A gente trabalhou para que ele decidisse algo que fosse bom, não é pelo dinheiro. Porque nós temos pessoas que são médicas, advogados, engenheiros, e são frustrados. Então, também tem que ver o que o faz feliz. E médico também é uma profissão de muita abdicação, né? A pessoa tem que abdicar de muita coisa. São plantões, a família. Ok.
Antes de chamar o resultado da enquete, temos uma última participação aqui, bem rapidinho, que o nosso tempo está corrido, mas é interessante. A Maria Lídia, que mora na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, está acompanhando através da internet o programa, e ela fala que trabalha numa empresa multinacional, passa mais ou menos 11 horas fora de casa. Ela diz que tem um filho de 6 anos e ele chama demais quando ela chega em casa para brincar, né, com ele. Às vezes ela fala que não tem muito tempo e percebe que ele fica triste e às vezes ele também fica pedindo, né, um irmãozinho para brincar com ele. Às vezes ela se sente muito triste. Todos os dias ela diz que ora a Deus para mandar um irmãozinho para o filho dela, e também percebe que ele fica um pouco agressivo, né, quando tem essa ausência da brincadeira, de estar junto com o pai e com a mãe. É um menino muito inteligente, colocou agora ele numa aula de música, né, para fazer aula de música, para aprender a tocar teclado. Ele está gostando bastante, às vezes ele fica mostrando também para ela o que é que ele aprendeu nessa aula. Só a participação aqui da Maria Lídia, do Mato Grosso, né, está gostando bastante aqui das explicações. É uma cobrança Ela vive o dilema de milhões de mulheres ao redor do mundo. Família e carreira, família e trabalho. Muitas mulheres precisam trabalhar, né? E a inserção da mulher no mercado de trabalho trouxe uma mudança drástica no funcionamento das famílias, né? Até o século passado, a maioria das mulheres não precisava sair de casa para trabalhar, porque as famílias eram biparentais, era pai e mãe, o homem ali mais como provedor e tal, mas isso houve uma mudança, né? Significativa. A mulher precisou trabalhar, a mulher precisou criar filhos sozinha, as exigências sobre a mulher são tremendas, porque o mundo exige que ela seja bem-sucedida, atualizada, né? Profissional, bonita, né? Enfim, um monte de exigências estão sobre ela. Essa mulher precisa reavaliar essa dinâmica da vida dela. Será que se eu viver com um saláriozinho menor e uma carga horária menor, será que não vai ajudar? Tá entendendo? Ela precisa reavaliar essa carreira e como ela está lidando com esse filho, porque a idade que essa criança está, a presença dela aí é fundamental, né? Tem que ver alguma coisa que possa adaptar para trazer mais tempo para ela passar com o filho. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta: você tem dificuldades em impor limites na educação dos seus filhos? Das pessoas que ligaram e participaram, 55% responderam que sim, que tem uma certa dificuldade. 45% responderam que não. A você que participou, muito obrigado. Também queria agradecer bastante aqui a todo o ensinamento repassado através dos nossos convidados. Irmã Carla Pitanga, pedagoga, muito obrigado pela participação. Um último recado, bem rapidinho, fique à vontade. Eu agradeço. Aprendi muito também com o nosso pastor, com esses momentos, né, de troca. A gente aprende muito, estamos em constante aprendizagem. E um recado que eu quero deixar para as mães, para os pais que estão aí, não só de primeira viagem, né, mas que não fiquem angustiados. É difícil acontecer isso, mas a gente aprende errando também, né? Eu tenho 3 filhos e a gente não acerta 100%. Tem lacunas que a gente muitas vezes não é proposital, deixa na educação dos nossos filhos. E está aí a escola, estão os profissionais, os outros parentes, os amigos, né? A sociedade de um modo geral. Ele vai conviver com outras pessoas, vai aprender coisas novas, produtivas, mas o importante deixe como a mãe de Moisés, Joquebede. Os primeiros anos de vida que ela educou Moisés amamentando, ela inculcou os valores, né? E isso Moisés, mesmo com a cultura egípcia que ele aprendeu, ele levou isso para a vida dele toda. E a gente viu o resultado. Depois foi um grande líder, né? E considerado um libertador, um homem manso de coração e humilde. Então, que você possa implantar valores humanos, né? O que a gente precisa hoje, nossos filhos. Porque as demais aprendizagens ele vai aprendendo com o tempo, no tempo dele, sabendo que cada filho é diferente. Mais uma vez, muito obrigado, irmã Carla. Também queria agradecer ao evangelista Fábio Benício, palestrante do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Considerações finais, pastor, fique à vontade. Agradecemos a Deus, né? Também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por esta grande oportunidade.
estar aqui com a nossa pedagoga, irmã Carla, aprendendo, tendo essa visão pedagógica do assunto, muito importante. A você, Valdson, que sempre nos deixa muita vontade, né, com seu profissionalismo, toda essa equipe aqui que trabalha de forma muito profissional, e a audiência, né, da Rede Brasil, os telespectadores, Deus abençoe a todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui cooperando nesse programa. E eu quero dizer que estar presente é melhor do que dar presentes, né? O tempo que a gente passa com os nossos filhos é muito importante. Procure orientação bíblica para criar seus filhos. Procure uma igreja onde o seu pastor ensine a palavra, né? Nós somos privilegiados nesse aspecto. Uma igreja que tem um departamento de família para orientar, ali na pessoa do pastor Isaac, que é o coordenador, e está sempre promovendo cultos de família, seminário de família, e isso enriquece a gente com a palavra de Deus. Como disse aqui a nossa pedagoga, né? São os erros e acertos que vão nos ensinando a ser pais. Então, seja natural, enfrente cada fase da vida de seus filhos com paciência, e sabendo que Deus está do seu lado para lhe ajudar. É sempre um prazer. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado aos convidados. Teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!